O podcast Chimarrão com Espiritismo apresenta reflexões sobre o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com comentários do Espírito Miramês e do Núcleo de Estudos Espíritas Vinha de Luz, de Praia Grande, Santa Catarina. Neste programa abordaremos a questão de número 137. Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Resposta dos espíritos: não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Comentário do Espírito Miramês. O espírito conserva sua individualidade em todas as dimensões onde é chamado a servir. Não há necessidade de se dividir, do modo que alguns espiritualistas pensam, com um só espírito animando vários corpos. A abundância das almas criadas por Deus tira-nos essa ideia, diz Miramês. O que alguns pensam ser divisão são as faculdades da alma em exercício que chega a atingir o incompreensível. Todos nós carregamos esses valores, à espera do despertamento. Vós sois deuses, diz a Bíblia. Trago agora então os comentários do Grupo Vinha de Luz. Iniciemos a nossa conversa de hoje por esta frase de Jesus: vós sois deuses. Como disse a Regina, está na Bíblia, está no Evangelho. A afirmativa do Mestre nos leva a uma profunda investigação. Se considerarmos que, de acordo com a resposta número 1 do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, restaria a conclusão de que possuímos essas qualidades inerentes ao Criador, latentes em nosso espírito. Pois é, Martinha, todavia essa dedução merece maior reflexão. Por exemplo, a filosofia socrática ensinava que o conhecimento do homem deveria conduzi-lo a investigar sua própria realidade. Daí a célebre frase: conhece-te a ti mesmo. Por isso, Paulo, a busca por esclarecimentos e a compreensão do Evangelho do Cristo nos proporciona uma visão clara e racional dos acontecimentos de nossas vidas primeiramente. Ou seja, então, amigos, podemos alcançar estas tais faculdades à medida em que conhecermos a verdade que liberta, que esclarece, para levarmos tais ensinamentos para a prática, na prática diária de nossas vidas. Somos seres em construção, sendo lapidados e necessitando-nos autodescobrir para servir e também para ocupar o lugar que nos foi destinado pelo Pai. Assim, trabalharemos utilizando nossas faculdades a cada dia, melhor estruturadas, importante também lembrarmos. E é importante lembrarmos que nós somos lapidados por nós mesmos, porque nós temos esse trabalho a fazer. Nós é que devemos aparar as arestas e fazer a reforma que tanto falamos e que estudamos aqui na doutrina espírita. Trarei novamente os comentários do Espírito Miramês. A individualidade do espírito é o ponto alto da sua felicidade. Mostra as experiências em evidência recolhidas no tempo e no espaço, e leva o selo do esforço próprio, acompanhando as bênçãos de Deus. Há muitas escolas espiritualistas que apoiam essas ideias, de que a alma pode animar simultaneamente muitos corpos materiais e em vários lugares, bem como igualmente trocar de corpos quando necessário, sem o processo de reencarnação. E Miramês continua a nos dizer: respeitamos todas elas, estas escolas espiritualistas, no que ensinam para edificar o homem, o que elas ensinam de verdade e muito mais de amor. Mas no que diz respeito a essa extravagância teórica, a alma animar simultaneamente muitos corpos em vários lugares, não podemos concordar, por fugir da lei e por não termos presenciado nenhum caso que garanta a sua veracidade. Pois é, Martim e Regina.
Nos nossos comentários podemos dizer que nem nas palavras de Jesus, nem em seu Evangelho, tampouco nas linhas da doutrina espírita encontraremos qualquer referência à alma ocupando vários corpos. Aprofundando-nos nos estudos, tal assertiva é de imediato descartada sem a menor possibilidade de engano ou erro. Isso na própria resposta dos espíritos já diz que não é possível. E segundo Joana de Ângeles, a consciência de cada um de nós está a cada dia retirando o véu que cobre o nosso mundo interno ignorado, favorecendo com uma grande variedade de reflexões agradáveis na busca do nosso autoconhecimento. Pois é, quando nós mergulhamos em direção do nosso eu, despertando a compreensão da realidade espiritual individual, começamos a adquirir consciência do que somos e então iniciamos um processo de construção até então indefinido em nós, para algo maior, que traz uma paz muitas vezes indescritível. À medida que vamos estudando, também começamos a entender que o conhecimento que liberta faz com que percebamos o que de fato nos falta, o que de fato precisamos. É o despertar que nos faz descobrir que temos capacidade de buscar valores para preencher o vazio existencial presente em nossa intimidade. Pois é, meninas, trata-se de um verdadeiro processo de refazimento sendo iniciado. No entanto, o selo do esforço, como nos diz Miramês, somente se dará com a luta íntima e a coragem de enfrentar e aceitar que podemos estar enganados sobre os valores que até então cultuávamos. Comentário do Espírito Miramês. A alma pode, sim, trocar de corpos, quantas vezes precisar, porém, pelo processo da reencarnação, lei natural em todos os mundos habitados. Pode animar muitos corpos de uma só vez, que são aqueles que o acompanham, mesmo encarnado, os quais poderemos chamar corpos espirituais, tais como o corpo desejo, o corpo astral, o corpo mental, enfim, a variedade de corpos. Pois é, eles estão sempre sendo formados de acordo com as necessidades da alma, sob o comando da mente. Mas no tocante ao corpo físico, é somente um que se anima de cada vez. O espírito primitivo, por vezes, somente tem o perispírito por não ter necessidade de outros corpos. Mas, com o seu crescimento espiritual, vão se formando corpos de acordo com os seus anseios, nos diz Miramês. E nos nossos comentários vamos falar mais uma vez que reencarnação é o processo pelo qual o espírito, estruturando um corpo físico, retorna periodicamente ao campo material. Esse processo tem como objetivo propiciar vivência de conhecimentos, auxiliar o espírito reencarnante a evoluir. O espírito encarnado, motivado em sua existência, que é a bagagem dos conhecimentos e experiências adquiridos ao longo de toda a sua história, seja encarnado, seja desencarnado, passa a exercitar a sua capacidade, verificando e desenvolvendo as suas potencialidades. Passa dessa forma a construir o seu momento presente e o seu momento futuro, enfrentando contradições, dificuldades, alegrias, flagelos e aflições. Regina, quando tu faz este comentário sobre a bagagem de conhecimentos e experiências, como estudantes nós entendemos já de imediato que houve uma evolução, um crescimento. E quando bem administrado as mais diversas ocorrências em nossas vidas, nós poderemos então nos fortalecer a caminhada, tendo um caminho reto, aproveitando esta bagagem então de conhecimentos, como falei e que tu também citastes. Mas também o contrário, a má interpretação muitas vezes
destas mensagens, desses ensinamentos, poderão levar o indivíduo para desvios, para atalhos, os quais logo à frente ele será obrigado então a retomar o caminho antes abandonado. Porque existem muitas informações, existem muitas manipulações de toda ordem e muitas vezes eu levo para o lado que me convém um ensinamento. Através do livre-arbítrio, escolhe o caminho errado. Exatamente. A porta larga. Mas a mensagem do Cristo ela é única. Ela é imutável, como a lei do nosso Pai. Então quem faz a modificação ou a transforma é o homem. Mas se eu entender que eu estou refletindo de forma equivocada, eu preciso retomar o caminho. Mais um momento em que, ao refletirmos que todo o processo de elevação precisará sempre da nossa vontade, da nossa boa vontade. Sendo assim, eu volto a trilhar o caminho da minha existência, aproveitando ainda mais a bagagem do conhecimento. Até porque estudamos na doutrina que o progresso é uma lei. Então, mais cedo ou mais tarde, quando erramos o caminho, quando optamos através do livre-arbítrio pelas escolhas equivocadas, fatalmente voltaremos, porque essa é a lei. Todos vão progredir, querendo ou não. É sempre uma perda de tempo, né? Você toma o atalho errado e chega num beco sem saída. Tem que voltar tudo aquilo para retomar o caminho principal, o caminho correto, né? E sabendo ainda que terei que pagar por ter feito esse desvio, porque são débitos que nós vamos adquirindo no momento que erramos, né? O tempo também é um talento. E quando reencarnamos muitas vezes, nos servindo dos mais diversos tipos de corpos oferecidos por nosso Pai, demonstrando seu amor por nós, filhos em aprendizados. Nós reencarnaremos muitas vezes ainda, meus amigos, com muitos outros corpos, para superarmos os nossos próprios limites em busca da plenitude da paz e da felicidade soberanas, pois essa é a lei do Pai. Todos seremos um dia espíritos puros. Vamos então aos comentários do Espírito Miramês sobre esse ir e vir, esses becos sem saídas, esses atrapalhos, né, durante a caminhada. Diz o Miramês que a doutrina espírita tem a capacidade, por intermédio da mediunidade, de revelar aos homens muitas coisas ainda encobertas e rasga o véu de acordo com a evolução da humanidade. Concitamos todos a estudarem, diz Miramês, pois a literatura mediúnica é enorme como fonte de sabedoria na humildade característica da sua posição. E não devemos esquecer a meditação e a prece todos os dias como alimento da alma. Com esses esforços em conjunto, poderemos ser inspirados pela verdade que nunca falta aos de boa vontade. Miramês aqui dando então a receita, né? Prece, meditação e estudo. Eu lembro que o Leon Denis fala muito sobre isso, viu? Ele não fala exatamente da prece, mas ele fala dos bons pensamentos. Na verdade, a prece é um bom pensamento. E a prece diária vai nos colocando na mente bons pensamentos recorrentes. E estes bons pensamentos vão construindo em nós hábitos igualmente saudáveis. E nos conectando com o nosso Pai maior. E os caminhos se abrem, então, com a boa vontade de cada um. Os nossos comentários, então, meus amigos. Emmanuel, no livro Construção do Amor, nos diz que o conhecimento evangélico em nosso mundo íntimo é sempre milagrosa festa de luz. É o banquete com o pão que desce do céu a nos inundar de paz, esperança, fortaleza e alegria. Mas quando Miramês diz que se revela aos homens muita coisa ainda encoberta, é quando, ao buscarmos o estudo em nossa evolução como espíritos, se abrem muitas verdades, nos fazendo divisar que os ideais de felicidade que adotamos encontram então um novo apoio
e se solidificam através do trabalho promissor de fé, pronunciando então o futuro sublime de cada um de nós. E a prece, Martinha, a prece que é uma sustentação divina, como Paulo disse, que está ao alcance de todos. Nós precisamos comer, beber água, tomar remédios e por aí vai. Por isso, devemos lembrar, amigos, precisamos da prece como precisamos de outros alimentos, porque a prece é o alimento para a nossa alma, é a nutrição da alma. Por isso é importante refletirmos que cada criatura, então, Regina, vive onde lhe agrada e com quem lhe agrada. Devemos procurar a estrada do verdadeiro bem, que nos conduzirá à felicidade perfeita, uma vez que, segundo os ensinamentos do Evangelho, cada espírito tem o seu tesouro de luz ou o seu fardo de sombra, onde houver colocado, então, o seu próprio coração. Coloquemos o nosso coração, então, meus amigos, no estudo, na prece, na meditação, desses louros que podemos colher a todo instante para as nossas vidas. E como podemos colher? É só termos a vontade e nos conectarmos com Deus. Comentário do Espírito Miramês. Assim como Deus é uno, uma unidade de luz, nós somos uma individualidade que resiste ao tempo e ao espaço sem que surjam divisões em nós. Pelo contrário, o tempo vem garantir cada vez mais a nossa unidade interna. Deus assim nos fez. Instituiu a lei que nos garante a individualidade eterna e a imortalidade, nos diz Miramês. Pois bem, amigos, passemos aos nossos comentários. Nessa caminhada, enquanto nos esforçamos por mantê-la ininterrupta, teremos que ampliar nossos conhecimentos baseados nos ensinamentos do Mestre. Cada um de nós tem seu tempo para trabalhar, compreender e introjetar a lei divina. O tempo oferecido, ouvintes amigos, não é caótico e desorganizado. Esse tempo e suas nuances oscila entre um ser e outro. Dito isso, observemos quando Miramês diz que nós somos uma individualidade. Então, Paulo, o espírito é um ser real e marcante que se caracteriza pela soma de conhecimentos e experiências acumuladas ao longo das existências, das reencarnações. Então, ouvintes amigos, os espíritos não são iguais em poder, inteligência, moralidade ou saber, e pertencem sim a diferentes classes. Que já estudamos aqui, né, Martinha? E sabemos que cada ser humano é, portanto, um espírito em evolução e que representa o somatório de suas experiências pregressas e dos seus aprendizados. Ele granjeia, então, nessa existência, caracteres distintos, como vocações, tendências, interesses, grau de raciocínio e discernimento, que nos tornam diferentes uns dos outros. Portanto, encerrando, sabemos que a caminhada é longa e difícil, porém não é impossível. E lembrando o nosso mestre que disse: caminhemos mais 1000 passos.